E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Jota e bom, no vídeo de hoje vamos estar trazendo mais uma análise de fundos imobiliários e hoje a gente vai estar falando um pouquinho do RBRR11, um fundo high grade aí que propõe trazer zero risco para os cotistas e vamos ver a atualização mensal dele. Eu vi que teve algumas movimentações na carteira que eu achei interessante trazer para vocês este mês. Bom, então bora lá já analisar esse relatório, vamos ver o que eles têm de novo pra gente. Bom pessoal, chegando aqui no relatório do RBRR, ele já começa falando aqui dentro da estratégia de secundário de crise, o fundo fez uma venda parcial de 2,3 milhões do CRI Brookfield e 17 milhões do CRI Brookfield CDI. Então vendeu o IPCA, vendeu o CDI. E o estudo gerou um ganho de capital até que pequeno para o fundo, 17 mil no primeiro e 104 mil no segundo. As operações no mês, né, com as vendas, os retornos dos três foram equivalentes a IPCA mais 9,52 e CDI mais 5%. Aqui ele fala um pouquinho do contexto macroeconômico que todos os fundos estão citando, que é um contexto mais desafiador, tem muita questão de risco, a galera tá um pouquinho mais com medo. Isso faz com que diminua um pouco a liquidez e acabe gerando também algumas opções bem atrativas. E para isso eles estão realizando uma gestão bem ativa, então estão fazendo várias modificações, várias operações e desde o início do ano eles já desinvestiram cerca de 25,6 milhões. Então assim, eles pegaram operações que eles julgavam ser um risco um pouco mais alto, vendiam essas operações e colocam esse dinheiro no caixa, esperando alguma boa oportunidade. Às vezes tá com dinheiro no caixa e aparece uma operação excelente com risco baixo e com uma taxa excelente. Então esse é o objetivo da RBR fazendo essa gestão. E aqui ele fala que distribuiu para esse mês R$1 por cota, tá na casa dos dividend yield analisado nas casas do 14,84%. E aí que eu fico me perguntando, por que você vai investir num fundo high yield que às vezes está para você correr um risco maior e às vezes para ter uma diferença bem mínima na questão de resultados. Olha só, 14,84%. Você com um fundo high grade é um risco muito mais baixo do que um DEVA 11 da vida. Então aí fica o questionamento para vocês. Basicamente o fundo está com cerca de 7 centavos por cota de reserva e a inflação acruada, né, como eu já expliquei para vocês no vídeo do DEVA 11, se vocês quiserem conferir, 76 centavos por cota. Essa inflação acruada ele consegue liberar caso ele venda o CRI, esse dinheiro vai para o nosso bolso. Então tá guardadinho aí, é bom, serve com um pouquinho como reserva. Se o fundo passa por alguma situação complicada, ele vende alguns CRIs, consegue retirar essa inflação acruada. O book do portfólio, né, a gente tá na casa dos 42 CRIs, mais de 1 bilhão de patrimônio, então bem tranquilo. Duração média tá na casa dos quase 4 anos. A taxa é um CDI mais 3% e o IPCA mais 7%. Bem tranquilo, nem se compara a um DEVA 11 da vida. 20% CDI e 80% inflação. E a LTV média está na casa dos 65%. Como eu já expliquei para vocês, até no outro vídeo do RBR, se vocês quiserem conferir, lá eu falo um pouquinho mais do fundo, não vou tanto nessa parte total do relatório, eu explico o que é o RBR e tudo mais. Acho que vale a pena para você entender um pouquinho. Eu vou deixar um card aí, vocês cliquem e assiste lá e depois volta aqui. Fica um pouquinho até mais fácil de entender, tá bom? Então, basicamente, a gente aceita esse LTV abaixo, 50, tipo, a gente prefere, mas 65% ainda tá aceitável. Volume médio diário de negociação na casa dos 3 milhões, isso aqui é bom destacar porque são excelentes. Outra coisa que eu gosto sempre de destacar é que 47% das garantias localizadas em regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins, Pinheiros, entre outros. Assim, traz mais calma pra gente, mais tranquilidade. Outra coisa que é muito boa é o fato de 85% das garantias estar ali na região de São Paulo, também é excelente. E aqui é uma coisa que eu não vi outro fundo participando e eu vou até ler para vocês para ficar um pouco mais claro do que eu explicando, que é o fundo tá em parceria com uma empresa que faz auditorias e tudo mais. Eu vou dar uma lidinha para vocês. Gostaríamos de comunicar aos parceiros e investidores que na última semana de março, o portal de submissão GRSB foi aberto e disponibilizado ao mercado para input dos dados de 2022. O portal fica aberto até junho e existem, além de consultorias, diversos documentos publicados no site oficial, explanando detalhes de como realizar esse processo. Como comentamos anteriormente, o GRSB é um benchmark internacional de avaliação de ativos imobiliários, englobando também fundos e portfólios mais amplos. O processo de submissão envolve múltiplos fatores de avaliação, tanto do âmbito técnico do tijolo como o âmbito da gestão desses ativos, além de parametrizar fatores ESG de maneira prática, pragmática e quantificável. O asset management busca levar constantemente a barra dos participantes, fomentando assim a evolução constante, ao não oferir uma nota subjetiva, mas uma nota média móvel no alto. Resumidamente, é uma organização de várias instituições financeiras e lá eles avaliam muito o desempenho da gestora, dos imóveis e tudo mais. E lá sim, todos os anos eles soltam um relatório, tipo, especificando cada parceiro lá, e a RBRR faz parte disso. Eu acho muito importante talvez entrar aí no site deles depois, dar uma analisada para ver como é que tá. Acho importante porque traz mais clareza pro cotista e você vê que é uma gestora, a RBR é uma gestora que quer estar ali sendo testada. Isso é muito bom. Fala um pouquinho mais do cenário macroeconômico, mas é tudo que vocês sabem, né? Taxa de juros alta, o governo brigando com a taxa de juros, e a gente vai continuar assim por um tempinho. Eu acho importante esses destaques sobre a carteira. O perfil do RBR é high grade,
grade, então investe em operações com garantias premium em devedores robustos. Não possui exposição a operações com classificação high yield, então alto risco. E a carteira totalmente em 0% de inadimplência. Excelente. E chegando aqui na carteira, né, na DRE, o fundo gerou aí pro mês de março cerca de 12 milhões. Sendo desses 12 milhões, 6 milhões em juros, 5 milhões aí em correção monetária de crise, dividendos está na casa de 1 milhão e a liquidez, que é basicamente caixa ou venda de algumas coisas, gerou aí 614 mil. Contudo, contando com a despesa, uma despesa que eu julguei bem baixo para um fundo desse tamanho, muito baixinho, 988 mil, a gente conseguiu aí uma geração de 11,674 mil. Mais essas receitas não recorrentes de crise, vem de venda ou de adiantamento de alguma coisa, gerou um resultado aí de quase 12 milhões. E o fundo queimou um pouquinho dessas reservas aí para poder estar distribuindo R$ 1 por cota. Eu não sei qual que é a ideia dele, se é manter esse R$ 1 por cota, a gente vai ter que esperar ser nos próximos capítulos para ver. Mas com o que o fundo gerou, já consegue distribuir facilmente 90 centavos aí, o que para um fundo high grade é excelente. O que ele distribuiu, atualmente a gente tem um CDI mais 2,3%, se a gente for dar a marcação ao mercado, mais o que foi distribuído. Excelente para um fundo que não vai te dar dor de cabeça, é top. Aqui mostra como a composição dos rendimentos, né? A maior parte são receitas de crise, receita FIs, liquidez também faz uma partezinha, a despesa do fundo tira um pouquinho e aí utilizou as reservas. Tá com 7 centavinhos de reserva. O fundo, ele vem usando reservas desde março, assim, eles acabam optando por estar usando um pouquinho dessas reservas, então é questão da gestora. E atualmente tem 7 centavinhos aí de reserva. Bom, no valor atual, que é quase R$ 89, se for lá o preço a mercado e tudo mais, as taxas, você comprando hoje, tá recebendo aí um IPCA mais 9%, com a taxa de administração fica IPCA mais 8%, excelente. E a carteira de CDI, né, chega no CDI mais 0,95%. Obviamente que esse spread já foi muito maior, com a cota mercado, por exemplo, a 31,3, a gente já consegue um CDI mais 2%. E aqui você consegue analisar, né, se tá caro, se não tá caro, tá comprando ou não. E quando a gente analisa as mínimas, quem conseguiu comprar esse fundo nas mínimas por R$ 80, a gente já cheguei no IPCA mais 11, quase 12% e um CDI mais de 4%. Obviamente que a gente tá falando de risco, então a carteira CDI ela é mais baixa, tem menos taxas, por isso que eles jogam um CDI mais baixinho. E fala um pouquinho da estratégia do fundo, como eu falei, no outro videozinho eu expliquei totalmente todas as estratégias e tudo mais. E a carteira tá no IPCA mais 7%, a grande parte aí, e uma outra 20% só da carteira CDI mais 3%. Aqui o LTV, grande parte tá de 45% a 100%, bem distribuidinho em questão dos riscos. E o rating dos devedores, tudo com 93% com classificação A, ou mais que isso. Então a gente já vê que é uma situação, que é um fundo que não empresta para qualquer pessoa. Então é tranquilidade total aqui. E aqui é a carteira dele, é até que bem diversificada, tem algumas concentrações, como a Leroy Merlin, que é cerca de 8,5%, o Brookfield 8,1%, e isso que ele tá vendendo bastante. Tem MRV também, mas assim, é bem diversificada se a gente for lá. E aqui é a carteira de fundos imobiliários, eles poderiam divulgar o preço médio pra gente ver como é que ele tá, mas deve ter recuperado um pouquinho aí o rumo que a gente tava tomando aí. Bom, o valor atual do RBR, como eu falei, vai estar na casa de R$ 89. Ele vem se recuperando nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Dividend yield na casa dos 13%. Ainda tá bem abaixo do seu valor patrimonial, cerca de 6%. 130 mil cotistas, excelente, e um caixa de 78 milhões. Então, se o fundo quiser fazer operações aí, dá para aproveitar muitas oportunidades, tá com caixinha excelente. E o rendimento é um fundo que na época das taxas no IPCA mais baixo, o fundo sofreu um pouquinho, porém vamos ver agora como é que ele vai conseguir se recuperar. Já tá se recuperando, né? Acho que a tendência para os próximos meses é aumentar o dividendo. Então do RBRR é isso, pessoal, é um fundo que não vai dar dor de cabeça para você, é para não dar, né? Mas a gente nunca sabe o dia de manhã. Mas assim, ele com certeza não chega nem perto ao risco comparado ao do DEVA11. E tem pagado um rendimento até que excelente. Vale a pena assim dar uma analisadinha maior nele para entender um pouco mais. E se você gosta de vídeos de fundo imobiliário e tudo mais, tem uma playlist aqui no canal completa, analisando tem todas as análises de fundos imobiliários. Eu acho que vale a pena assim assistir desde o início para entender um pouquinho mais de como funcionam os fundos imobiliários. E em todo vídeo tem um conhecimento novo aí para você adquirir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí porque eu acho que vai ser de grande proveito na sua vida, tá bom? Então, muito obrigado, deixa o like aí, até a próxima aí, falou!